Pelo Campeonato Português, mais um triste caso de racismo no futebol. De Lisboa, o Peterson Isidoro vai contar pra gente o que aconteceu. Esse vídeo divulgado nesta segunda-feira mostra o atacante já sofrendo insultos racistas de alguns torcedores quando fazia o aquecimento ainda no gramado, pouco antes do início da partida. Aos 20 minutos do segundo tempo, Marega marcou e decretou a vitória do Porto. Na comemoração, o jogador, que nasceu na França, mas é naturalizado malinês, foi em direção à torcida adversária, apontando para a cor da pele, numa resposta aos insultos sofridos antes do jogo. Bastou para os torcedores arremessarem cadeiras contra o jogador e retomarem os cânticos racistas, tendo como alvo o atacante. O jogador se revoltou e pediu substituição. Alguns colegas ainda tentaram demovê-lo da ideia e impedir que ele deixasse o gramado, em vão. Pouco depois, Marega saiu para o vestiário gesticulando para os torcedores do Guimarães. Numa rede social após a partida, Marega xingou a torcida pela atitude e o árbitro, que o puniu com um cartão amarelo por causa da decisão de deixar o campo. Hoje, jornais de vários países deram destaque para o caso. Na Itália, na França, o site da BBC de Londres pergunta: o futebol está perdendo a luta para o racismo? O primeiro-ministro reagiu nesta segunda-feira. O desporto tem que ser um local de convívio e não pode ser o palco nem de violência, nem de expressão de valores que violam a dignidade da pessoa humana, como são o racismo. No Twitter, os principais adversários do Porto, Benfica e Sporting, repudiaram os cânticos racistas contra o atacante malinês. Apesar da UEFA e de outras entidades do futebol repudiarem e até punirem os clubes desses torcedores, os cânticos racistas ainda são uma realidade nos estádios, principalmente aqui na Europa. A polícia portuguesa já iniciou uma investigação para identificar os torcedores que insultaram o atacante do Porto. Eles podem pegar até 5 anos de cadeia e o Vitória de Guimarães punido. Países como a Itália, a Espanha, assistiram recentemente episódios de ódio de torcedores contra jogadores negros. Mário Balotelli, atacante do Breccia da Itália, já foi alvo mais de uma vez de racismo quando estava em campo. Daniel Alves, ainda jogando pelo Barcelona, viveu um dos momentos mais tristes do futebol. Uma banana foi arremessada em sua direção. O episódio deste fim de semana envolvendo um jogador negro em um país europeu é mais um capítulo que mancha a história recente do futebol mundial e envergonha o verdadeiro torcedor. Peterson Isidoro para o Leitura Dinâmica.